Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo dessa playlist de potenciação, onde a gente vai estudar esse assunto de uma forma bem tranquila, beleza? Então, sem delongas, convido você a deixar o seu like e vamos acompanhar aqui comigo o que vem a ser potenciação. Vamos lá. Então, olha só, pessoal. Primeiro, vamos definir o que é potenciação. Então, a gente vai definir da seguinte forma. Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Como assim, Wendel? Olha, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Eu vou ter um número que eu vou chamar de base e eu vou ter um número pequenininho aqui que eu vou chamá-lo de expoente. Como é que eu resolvo a potenciação? Eu vou pegar essa base e vou multiplicar por ela mesma, tá? Eu vou fazer uma multiplicação de fatores iguais. Só que eu vou fazer isso quantas vezes? A quantidade de vezes que tiver no expoente. Certo? Vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Eu tenho 2 elevado a 3. O 2 é a base, o 3 é o expoente. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não vou fazer 2 vezes 3 não, tá? Vou fazer assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. Olha só. Eu peguei o 2, multipliquei por ele mesmo. Quantas vezes? 3. Por que 3? Porque meu expoente é 3. Beleza? Então é assim que a gente faz. E aqui eu multiplico. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Ok, pessoal? Letra B. Ó, eu tenho menos 2 elevado a 3. Como é que eu faço isso? Normal. Vai ficar assim, ó. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E quando é negativo, tem que lembrar de fazer o joguinho de sinais, né, pessoal? Ó, menos com menos dá mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Letra C. E se for menos 2 elevado a 4, como é que a gente faz? Gente, do mesmo jeito. Eu vou pegar o menos 2 e vou multiplicar por ele mesmo 4 vezes. Tá? Bem tranquilo. Muito bem. E quando for negativo, tem que lembrar de fazer o joguinho de sinais, né, pessoal? Então vamos aqui, ó. Menos com menos dá mais com menos dá menos e menos com menos dá mais. O resultado dá positivo. E 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8 e 8 vezes 2 dá 16. Certo? E aqui, nesse instante, eu quero te passar uma dica, tá? Para evitar você de estar fazendo jogo de sinais quando a base for negativa, tem um macete que é o seguinte, ó, acompanha aqui comigo. Toda vez que a base for negativa e o expoente for um número ímpar, tá? Quando for ímpar, o resultado sempre será um número negativo, certo? Agora, se a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado sempre dá positivo. Então a gente diz assim, olha só, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, tá? E base negativa e expoente par, resultado positivo, certo? Uma vez que você pega esse macete, na hora de fazer aqui, ó, menos 3 elevado a 5, você sabe que vai repetir aqui 5 vezes, tá? Mas aqui usando o macete, pessoal, ó, base negativa e expoente ímpar, ó, expoente ímpar, resultado dá negativo. Você já sabe que no final dá negativo, tá? Não precisa fazer jogo de sinais, beleza? Eu vou botar aqui só para deixar armado, para deixar bonitinho. Vou botar ele aqui 5 vezes, tá? Só que agora você já sabe que o resultado vai ser negativo. E agora você faz a conta. 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. E 81 vezes 3, 243. Certo? Nessa letra E, nós temos 5 elevado a 2. Como é que a gente resolve, pessoal? Ó, vai ser 5 vezes 5. Não é para fazer 5 vezes 2 não, tá? 5 vezes 5. Resultado, 25. Beleza. Na letra F, agora eu tenho menos 5 elevado a 2. Pelo macete que a gente viu, né? Base negativa, expoente par, resultado dá positivo, tá? Você já sabe que dá positivo, não precisa fazer jogo de sinais. Eu vou deixar aqui só para ficar organizado. Então você sabe que dá positivo e 5 vezes 5 vai dar 25.
Beleza? Muito bem. Agora eu peço que você tome muito cuidado com essa letra G. Eu tenho menos 5 elevado a 2. Só que esse camarada aqui não tem parênteses, tá? Esse aqui tem, esse aqui não tem. Você pode pensar, pô, Wendel, será que é a mesma coisa? Será que não é? Vamos prestar bastante atenção, tá? Quando você tiver essa situação, você vai armar a conta da seguinte forma, ó. Você vai colocar o sinal de menos, tá? Você vai abrir um parênteses e você vai resolver isso aqui, ó. Só o 5 elevado a 2. Esquece o sinal. Deixa ele lá fora, tá? Então, fazendo aqui 5 elevado a 2, seria 5 vezes 5. Beleza? Esquece o sinal de menos por enquanto, tá? E aqui no final, como é que a gente faz? Olha só. 5 vezes 5, a gente sabe que dá 25, tá? E o sinal de menos que a gente ignorou no começo, a gente vai colocar ele lá no final, na resposta, tá? Então isso aqui, menos 5 elevado a 2, desse jeito que está aqui, sem um parênteses, o resultado dá menos 25, tá? Então o que eu quero que você se atente não é necessariamente ao resultado se dá igual ou diferente. Eu quero que você se atente à forma de fazer, tá? Se tiver aqui entre parênteses, quer dizer que esse 5 ele é negativo, então a gente arma dessa forma. Quando tiver sem parênteses, não quer dizer que esse 5 seja negativo, tá? É diferente. Então a gente arma dessa maneira aqui, tudo bem? Ó, vamos ver agora a letra H. 4 elevado a 3 fica 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Beleza? Olha a letra I, ó, com parênteses, né? Menos 4 elevado a 3 com parênteses. Como é que eu armo, ó? Menos 4 vezes menos 4 vezes menos 4. Pelo macetezinho que a gente viu, né? Base negativa, expoente ímpar. Se o expoente for ímpar com a base negativa, o resultado vai dar negativo, tá? E a conta aqui, se você fizer 64. Beleza? E agora, pessoal, se tiver dessa maneira aqui, sem um parêntese, como é que eu faço? Eu vou colocar um sinal de menos, que é esse camarada aqui, abro um parêntese e vou resolver só isso aqui, ó. Beleza? Aí eu vou botar aqui, 4 vezes 4 vezes 4. A gente já sabe que isso aqui resulta em 64. E o menos que estava aqui, fora do parênteses, que a gente ignorou, a gente vai colocar ele no final. Beleza, pessoal? Então eu quero chamar muito a sua atenção sobre isso, que tem muito aluno que tem dúvida nessa parte. Eu não quero que você se atente ao resultado ser igual ou diferente. Eu quero que você se atente à forma de fazer, porque se você entende como se faz, você não erra mais. Beleza? Então, se tiver com parênteses, faz desse jeito. Se tiver sem um parênteses, faz dessa forma aqui. Beleza, pessoal? Vamos seguir. E a base, ela pode apresentar também números fracionários, como esse aqui, 2 sobre 3 elevado a 4. Você vai fazer normal, tá? Não muda nada, vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3. E como é que eu multiplico frações? Bem tranquilo, eu multiplico os de cima com os de cima, os de baixo com os de baixo. Então aqui 2 vezes 2 dá 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aqui, 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27, e 27 vezes 3, 81, tá? Se for negativa, do mesmo jeito também, menos 1 sobre 4, vezes menos 1 sobre 4, vezes menos 1 sobre 4. Lá no macete que a gente viu, a base você está percebendo que é negativa, o expoente ele é ímpar. Quando isso acontecer, não precisa de jogo de sinais, resultado negativo, certo? 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64, certo? E também pode apresentar número decimal, tá, pessoal? Número com vírgula, você vai fazer do mesmo jeito, não tem nenhum mistério. 1,4 vezes 1,4. Você multiplica normal. Se você fizer essa conta, você vai perceber que vai dar 1,96. Agora preste bastante atenção no exemplo que a gente vai fazer aqui. Olha só. Se eu for resolver 2 elevado a 4, a gente vai perceber que o resultado vai dar 16, beleza? 2 elevado a 3 dá 8. 2 elevado a 2 dá 4.
Eu quero que você perceba o seguinte, olha só. Quando aqui eu fui fazer 2 elevado a 4, deu 16. Quando eu fui fazer 2 elevado a 3, ou seja, quando eu diminuí uma unidade aqui no expoente, o que foi que aconteceu com o resultado, pessoal? Era 16, passou a ser 8. É como se eu tivesse pego esse 16 e dividido ele por 2, tá? Daí quando eu fui ver aqui, olha só, o 2 elevado a 3 dá 8. Quando eu fui fazer o 2 elevado a 2, ou seja, do 2 elevado a 3 para o 2 elevado a 2, eu diminuí uma unidade no expoente, né? E o que aconteceu no resultado? Eu percebi aqui que do 8 para o 4, novamente foi dividido por 2. Wendel, por que foi dividido por 2? Porque a base é 2. Certo? Se a base fosse 3, o resultado seria dividido por 3. Se a base fosse 4, o resultado seria dividido por 4. E assim por diante. Tranquilo? Então, se eu seguir aqui essa lógica, pessoal, quando eu for fazer aqui 2 elevado a 1, como é que vai ser o resultado? Eu vou pegar este 4 aqui e eu vou dividir ele por 2. Certo? 4 dividido por 2, resultado igual a 2, beleza? E isso vai nos fazer chegar à seguinte conclusão. Deixa eu colocar aqui, ó, observações, tá? A primeira observação, que é bem importante, é a seguinte: se eu for realizar esse mesmo raciocínio com qualquer base, qualquer uma, a gente vai perceber que todo número elevado a 1 sempre vai dar igual a ele mesmo, certo? Então eu vou escrever assim, olha só, pessoal, a elevado a 1, tá? Vai ser igual a, ou seja, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, beleza? Muito bem. Se eu continuar isso aqui, pessoal, na hora que eu for fazer 2 elevado a 0, o que vai acontecer? É como se eu pegasse aqui esse 2 e dividisse por 2. Tá o mesmo raciocínio. E aí 2 dividido por 2 dá 1. Né? E você já deve ter visto isso no colégio. Certamente você viu que todo número não nulo elevado a 0 sempre vai dar 1, tá certo? E isso é fato. E aí a gente chega na nossa segunda observação. Vamos colocar aqui, olha só. Todo número elevado a 0 sempre vai dar igual a 1, tá? Então, para saber o porquê, basta fazer esse seguinte raciocínio que você vai perceber. Sempre que for elevado a 0, vai dar igual a 1, tá? Com qualquer base aqui que você colocar, certo? Mas essa base tem uma única exceção. Ela precisa ser diferente de 0, tá? Porque se você for fazer esse mesmo raciocínio colocando 0 na base, você vai perceber que 0 elevado a 0 não vai dar 1, tá, pessoal? Porque não faz sentido na matemática dividir por 0, tá? Então, todo número elevado a 0 é igual a 1, desde que a base seja diferente de 0. Por isso que a gente fala, todo número não nulo, todo número diferente de 0, elevado a 0, sempre dá 1, beleza? E seguindo aqui, se eu for pegar agora um expoente inteiro negativo, ó, 2 elevado a menos 1. Seguindo essa lógica, eu vou pegar esse 1 aqui e vou dividir por 2, mais uma vez. E aí o que vai acontecer, pessoal? 1 dividido por 2 eu posso deixar na forma de fração, 1 sobre 2. Beleza? Próximo, 2 elevado a menos 2. Eu vou pegar esse resultado e vou dividir por 2 de novo. Se a gente for fazer essa conta, vocês vão perceber que vai dar 1 sobre 4, tá? E o último aqui, 2 elevado a menos 3, mais uma vez, pegar esse camarada aqui, vou dividir por 2. E eu vou perceber que o resultado vai dar 1 sobre 8. O que vai nos fazer chegar a uma outra conclusão bem importante, que é o seguinte, olha só. Toda vez que eu tiver uma base elevada a um expoente inteiro negativo, o que eu vou fazer, pessoal? O que foi que aconteceu aqui quando eu tinha base com expoente negativo? Sempre vai aparecer o número 1 em cima, tá? Foi isso que aconteceu aqui. E embaixo, pessoal, vai ser a base normal. Daí o expoente que era negativo vai passar a ficar
positivo. É isso mesmo. Veja só aqui, viu? Ó, 2 elevado a menos 1. Como é que vai ser 2 elevado a menos 1? O que foi que a gente fez? Coloquei o 1 em cima, aí embaixo é o 2, tá? E 1 que era negativo passou a ficar positivo, tá? Quanto que é 2 elevado a 1? 2, não é verdade? Quando a gente fez isso, olha só, 2 elevado a menos 2, como é que a gente faz isso? Coloca um 1 em cima, tá? E embaixo vai ser o próprio 2, e o expoente que era negativo vai passar a ficar positivo, tá, pessoal? Quanto que é 2 elevado a 2? Dá 4. E assim por diante. Então a gente consegue chegar aqui nessas 3 conclusões, nessas 3 definições, certo, pessoal? Um detalhe também importante é que esse camarada precisa ser também, essa base precisa ser diferente de 0. Tranquilo? Muito bem. Agora vamos fazer alguns exercícios referentes ao que a gente acabou de estudar. Olha aqui esse exemplo, ó. Em uma casa há 3 quartos, em cada quarto há 3 estantes e em cada estante há 3 prateleiras. Quantas prateleiras há nessa casa? Então vamos perceber o seguinte, pessoal, para fazer esse tipo de questão, você vai perceber que você vai fazer uma multiplicação de fatores iguais. Porque veja só, se cada estante tem 3 prateleiras, quer dizer que ao fazer 3 vezes 3, eu vou ter um total de 9 prateleiras, né? São 3 estantes. Cada estante tem 3 prateleiras. 3, 6, 9, né? Que é a mesma coisa que fazer 3 vezes 3. Beleza? Só que aí eu tenho agora 3 quartos. Cada quarto tem 3 estantes. Então vou pegar o número de estantes e multiplicar por 3, porque eu tenho 3 quartos, certo? Então aqui, na verdade, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3. Na verdade, para deixar mais organizado, eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou colocar 3 elevado a 3. Beleza, pessoal? Para ficar bem fácil para você, basta você analisar o seguinte, o número 3 apareceu quantas vezes aqui no nosso problema? Ele apareceu 3 vezes, por isso que ficou 3 elevado a 3, beleza? Isso aqui vai ser 3 vezes 3 vezes 3, resultado aqui dá 27. Tá aqui o resultado da nossa questão, ok? Nesse segundo exercício, eu quero que você compare as potências utilizando um dos sinais, maior que, menor que ou igual. Só um detalhe, tá? Caso você não lembre qual é qual aqui, a abertura sempre fica voltada para o maior número, beleza? Vamos acompanhar? Ó, eu tenho menos 2 elevado a 2 entre parênteses, tá? Então isso aqui vai ser menos 2 vezes menos 2, não é verdade? Ó, base negativa, expoente par, resultado positivo. Então aqui dá positivo, dá 4, tranquilo? Então aqui eu sei que esse resultado dá 4. E no outro, sem o parênteses, vai ficar menos 2 elevado a 2. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente aprendeu que a gente coloca o sinal de menos, abre parênteses e resolve só isso aqui, tá? 2 vezes 2. Isso aqui dá 4 e o menos que a gente ignorou no começo coloca no final, certo? Então isso aqui dá menos 4. E aí é fácil perceber que 4 é maior que menos 4. Então a abertura fica voltada para o maior. Ok, muito bem. Esse aqui, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, que dá 9. Tranquilo. Beleza. Agora aqui no outro, menos 3 elevado a 2, pessoal. Base negativa, expoente par, resultado positivo, tá? E 3 vezes 3, então isso aqui vai resultar em 9. Ó, deu a mesma coisa, então eles são iguais, ok? Letra C, menos 4 elevado a 2, base negativa, expoente par, resultado positivo, certo? E 4 vezes 4, resultado 16, beleza? E o outro aqui, ó, base negativa, expoente ímpar, resultado negativo, tá, pessoal? Aí eu não preciso nem terminar a conta, porque se eu tenho um valor positivo e um valor negativo, o positivo obviamente é maior, tá? Só para deixar registrado, isso aqui vai dar menos 64, tá? E o maior vai ser o 16. Muito bem. E o último
menos 1 elevado a zero, a gente viu que todo número não nulo elevado a zero sempre dá igual a 1. Muito bem. E aqui, menos 1 elevado a 1, a gente viu que todo número elevado a 1 é sempre igual a ele mesmo, tá, pessoal? Então aqui, ó, isso aqui vai dar ele mesmo, menos 1, certo? Então aqui eu estou percebendo, ó, o número positivo, o número negativo, então fica claro aqui que o positivo ele é maior, então o maior vai ser esse aqui, menos 1 elevado a zero, certo, pessoal? Vamos seguir. E nesse terceiro exercício eu quero calcular essas potências. A primeira eu tenho 10 elevado a menos 3, e aí vamos relembrar o seguinte, pessoal, como foi que a gente viu? Quando eu tenho um expoente inteiro negativo, o que eu faço? Eu coloco 1 sobre o 10. Quando eu fizer isso, o expoente que era negativo vai passar a ser positivo aqui, ó. Beleza? E aí eu resolvo tranquilamente, ó. Aqui vai ficar 1. Se você fizer 10 elevado a 3, ó, 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Olha o resultado aqui, 1 sobre 1000. Beleza? Letra B, eu tenho menos 6 elevado a menos 2, certo? Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Eu vou colocar 1 sobre menos 6... tá? E o expoente que era menos, que era negativo, vai passar a ficar positivo. Eu quero chamar a sua atenção para o detalhe. Quem muda de sinal é o expoente, tá? Se esse camarada aqui for negativo, ele vai permanecer assim, tá certo? Muito bem. Aqui o resolvo vai ficar 1 sobre... Gente, quanto que é menos 6 elevado a 2? Base negativa, expoente par, resultado positivo, tá? E 6 vezes 6... 36. Muito bem. E o último aqui na letra C, ó, esse camarada aqui é negativo e não tem parêntese, né? Então significa que eu vou ignorar esse menos por enquanto e vou resolver só isso aqui, tá? Então vamos lá. Vou colocar esse menos aqui pra gente ignorar por enquanto. Então aqui, ó, como é que eu resolvo esse negócio? 1 sobre 2 e o 3 que era negativo aqui, o expoente, vai passar a ser positivo. Muito bem. Aí aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Pronto. Menos 1 sobre 8. Tá certo, pessoal? E aí, pra gente fechar, esse 1 sobre 8, como não tem sinal aqui na frente dele, dentro do parênteses, é como se quer dizer que ele é positivo, tá? É uma fração positiva. E para tirar esse parênteses, a gente faz um joguinho de sinal aqui bem tranquilo. Menos com mais, menos. Menos 1 sobre 8. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa primeira aula de potenciação. Eu espero que você tenha entendido. Não esqueça de deixar o seu like e eu aguardo você na próxima aula. Um grande abraço e até mais.